Só para explicar para vocês, a Enphase ela é uma empresa americana, né? Ela fica no Vale do Silício ali, os headquarters, mas a gente tem algumas fábricas lá nos Estados Unidos, por exemplo, em Texas e outros estados lá, né? Tem 3 fábricas nos Estados Unidos. Só que a gente também tem quatro países que a gente fabrica também, né? Que é no México, na Índia e na Romênia, e aí tem os Estados Unidos, né? Mas assim, a gente não tem nada da China, então se vocês forem ver na caixa ali, tem lá made in Estados Unidos, né? Então ele foi fabricado nos Estados Unidos, esse microinversor que vocês receberam, tá? Então isso é um diferencial ali pro integrador entender o diferencial. Aqui em Brasília, para vocês terem ideia, é onde vende mais Enphase, hoje no Brasil. Pelo fato da gente estar aqui, né, a Enphase está aqui em Brasília, nosso escritório é aqui, o suporte de engenharia é aqui, comercial é aqui, Country Manager mora aqui, então facilita um pouco também, o cara tem muita credibilidade nisso daí. Então se for um integrador novo de vocês, cara, quer falar com o cara da Enphase? Quer que ele venha aqui, quer que ele vá em você, quer que ele vá no cliente final com você. Então assim, eu vou muito no cliente final também com um integrador ali para ajudar o cara quando a venda é maior, quando a venda tá difícil, aí o cara se sente mais confiante, mais apoiado, né? Então isso é importante, mas a gente vende muito bem também em Minas Gerais, né? Minas Gerais por ter, né, o maior potência instalada de energia fotovoltaica, e São Paulo também, porque lá é um outro país também, né? Mas eu vou falar as vantagens que a gente vende lá em Minas Gerais, tá? Em Minas Gerais a gente vende porque a gente tem o Fast Track, como esse cara aqui, ele tem 475 de saída CA, eu consigo colocar mais placas no Fast Track lá, né? Hoje se eu pegar um concorrente, por exemplo, que tem 2.000 de saída CA, eu consigo colocar 12 placas, eu consigo colocar só 3 microinversores, dá 6.000 kW. Se eu botar... Sabe o que é o Fast Track? É o limite lá 7,5. É, o limite de 7,5 de potência. É o limite máximo de... Para não passar por inversão de fluxo. Ah, tá. Então lá tem muita inversão de fluxo. Aí lá tem 3 situações que que a resolução 1000 determinou, né, que a ANEEL determinou para poder instalar lá em Minas Gerais ou onde tiver Fast Track. Por exemplo, aqui em Asa Sul, por exemplo, que já não passa mais, só se for no zero grid. Então é o quê? É o Fast Track, que é 7,5. Então, se você for instalar até 7,5 de potência nominal, não precisa passar por consulta de inversão de fluxo. A concessionária ela é obrigada a te dar autorizar o teu parecer de acesso. Agora, se você instalar 7,5 e colocar uma beneficiária, ela nega. Tá? Então, por exemplo, eu posso instalar... eu quero instalar 7,5 aqui e mandar para o meu vizinho do lado. Não pode. Tu pode instalar 7,5 aqui e teu vizinho pode instalar 7,5 aqui. Então é muito, né, foda isso aí. Mas é 7,5, tá? Então, como ele tem 475, eu consigo colocar 15. Porque se eu pegar 7,5 e dividir por 475, 7.500 dividido por 475 vai dar 7.100 e pouco. Entendeu? Então eu tenho 7.125 de saída CA nesse cara. Então lá a gente consegue vender mais por isso. Dá pra você ter 15 placas. Dá pra ter 15 placas. Então eu tenho mais geração de energia, né? Então imagina que você pegou uma sorveteria lá que gasta 2.000 kW. Com 15 placas eu consigo gerar aí em torno de uns 1.300 kW. E esses 700, o que eu faço? Com o Enphase você pode fazer o controle de exportação. O que é o controle de exportação? Que aí é o item 2 da resolução. Que você pode, a concessionária falou assim, você pode instalar 7,5. Esse 7,5 você pode injetar 7,5, você não pode injetar mais que isso. Então o Enphase, se você tiver gerando 10 e botou para injetar 7,5, ele vai injetar só os 7,5. Esses outros 2,5 que tem aqui, ele vai ficar simultâneo. Entendeu? Então lá a gente também faz muito isso por isso. Então muito cara fala assim, eu quero instalar aqui na Digital Connect 50 kW. Aí a concessionária faz uma análise e vê que a simultaneidade daqui e tal é de 25 só. Você pode instalar, se quiser instalar os 50, você pode instalar 50 e deixar 25 só de controle de exportação. Isso tudo é avisado para a concessionária. Ninguém faz isso sem avisar a concessionária.
E a gente, da Enphase, faz esse controle, né, de exportação. Então, a gente, quando precisar de um cliente que quiser um controle de exportação, a gente consegue. Então, assim, quando eu vou para Minas Gerais, quando a gente faz evento lá, por exemplo, eu falo, cara, quem já perdeu venda aqui por inversão de fluxo, etc. Ah, todo mundo levanta a mão, filho. Todo mundo começa a xingar a CEMIG. Pô, cara, vocês não conheciam Enphase. Quem faz isso, isso, isso. Os caras, caralho, velho. Entendeu? Beleza? Ô Rainer, e na prática, a galera tá, tipo assim, pegando alguns casos de inversão de fluxo e sabe que o cara, sei lá, ele tem, né, boa parte do consumo dele é instantâneo. Os caras estão colocando isso sem homologar lá e fazendo na tora? Não. Não pode. Na verdade, ele vai ter um problema, né? Porque, querendo ou não, a conta dele vai diminuir e a concessionária vai bater lá. E ele pode ser multado. Então, a gente não indica isso para integrador. O zero grid nosso, ele tem que ser usado com inteligência. E tem que ser informado para a concessionária. Se você não informar para a concessionária, a Enphase vai ligar o zero grid. Ok, vai ligar o zero grid. Porque o que a gente pergunta lá é o seguinte: os TCs estão corretos? Estão. Aí ele olha lá, o TC está correto. A gente aciona o zero grid. Por quê? Por conta disso. Tinha um problema de arniqueiras aqui. Neguinho queria instalar lá e depois jogava a bucha para a Enphase. Não, a Enphase falou que tem um zero grid. A gente teve um caso aqui da maior usina do Brasil, na verdade é da América, agora não é mais da América Latina, porque tem um outro aí agora, mas é da América do Sul, fica aqui em Brasília. São 920 micros no telhado. São meio mega no telhado, certo? E aí qual que foi a situação? O cara instalou e a subestação dele era aérea. A concessionária não aprovou. Pediu para ele abrigar a subestação, baixar e deixar abrigada. E o cara, aqui nada, é um negócio de divisória lá, diviforma. E aí ele falou assim, cara, eu não vou parar a fábrica, porque para mim parar a fábrica 4 dias é 120 mil reais de faturamento que eu perco por dia para me parar, para poder abrigar isso aí. Eu vou deixar para abrigar isso no Natal, que é onde reduz a produção e tal, eu posso parar realmente. Beleza, tudo bem. Mas aí o dono era um moleque novo, muito esperto, falou assim, cara, mas peraí, quando vocês me falaram, vocês me venderam, vocês falaram que tinha zero grid, falou pro integrador. Não, tem zero grid. Ué, então liga. O cara pagava 54 mil de conta. Aí no primeiro, isso foi em agosto, setembro caiu pra 20 e pouco, sei que, tipo, outubro caiu pra 17 mil. Na segunda visita da concessionária, ela bateu lá e falou, opa, peraí, por que você pagava isso aqui? Tá pagando? Não, eu tenho energia solar. Não, eu sei que você tem energia solar, mas nós não aprovamos o teu projeto. Você tem 7 dias para desligar, ou você desliga, praticamente off, que é zero grid. É porque ele não tinha informado para eles que estava no zero grid. Pode montar. A conta do cara baixou, né? Mas ele não tem que Pois é, mas aí é aquela coisa. Ele tem que informar o tipo de equipamento que está. Grupo A, né? Ele é grupo A. Ele tem questão de demanda contratada. Entendeu? Existe um contrato dele de consumo ali. Mínimo, né? E outra coisa, ele tem que informar para saber se, por exemplo, aqui em Brasília, a Neoenergia lá na Asa Sul manda um desenho de um diagrama unifilar nosso, que está no nosso site, pro cara. Cara, só aceitamos assim. Aí um cara um dia perguntou, uai, Rainer, vocês estão de coisa aí com a Neoenergia? Eu falei, uai, não tava nem sabendo disso aqui. É um documento de 2021 que tem. Aí eu falei, cara, beleza. Na CEMIG, a gente mostrou em relatórios e falou, não, cara, eu quero testar. Aí eles pegaram o gateway, foram lá, testaram, e aí ele exclui o relé 32, né, que geralmente o cara tem que colocar, que esse relé 32 custa aí, acho que 10 mil, 7 mil reais, mais ou menos, pro cara colocar para fazer o controle de exportação. E aí quando ele viu o gateway, ele falou, cara, dá certo. Entendeu? Beleza? Do Fast Track aí, só para novas homologações, né? Quem já tem instalado. Não, quem tem tá tudo certo. Tá tudo certo. Se ele quiser expandir, ele tem que passar por uma nova homologação. Aí né? Aí vai do cara, por exemplo, lá na minha casa eu tô no GD1. Eu tenho 12 placas no GD1. Aí botei mais 8 placas agora, tu acha que eu falei pra eles? Certo, porque aí eu vou pro GD2, eu vou pagar fio B, que eu tô mandando 90% lá pra minha sogra. Certo, é você homologar essa nova parte. Ela teria que arrumar uma maneira de medir essa nova parte e deixar a outra parte da GD1. Agora, como que ela com um único medidor vai conseguir contabilizar o que é GD1 e o que não é? Estão falando que lá dentro estão tratando a questão do percentual, né? Mas, cara, vão errar pra cacete.
até deixar esse redondinho. O que eu, na época ali, o que eu falava com os meus clientes, cara, assim, pode dar bucha e pode não dar, tá na sua mão, na sua decisão. Eu só homologaria essa parte a mais se eu tivesse mudando uma característica, tipo assim, por exemplo, eu hoje tenho lá disjuntor de 50 amperes, cabo de 10 e eu vou fazer uma ampliação aqui agora que eu vou precisar de ir para 100 amperes de disjuntor e cabo de 25. Eu faria, porque eu vou mudar a estrutura elétrica. Entendeu? Agora, quando você passou a produzir mais ali, a mais 2.000 kWh, não tem esse motor aí, não. A minha ideia, inclusive lá em casa, era deixar os in phase no zero grid. Só que como eu tenho lá outros, eu não consigo. Não consigo deixar no zero grid só os in phase. Por quê? Porque eu tenho um TC só passando três injeção. 3 injeção, né? Do Goodyear, do outro microinversor e do in phase. Então eu não consigo fazer. Se eu fosse passar só o in phase nele, aí eu poderia conseguir fazer. Mas como eu quero produção dos 3, eu consigo ver, entendeu? Beleza? Mas aqui, ó. A Enphase, ela foi fundada em 2006, tá? Só para vocês entenderem. Então ela é promissora aí nessa questão de microinversores, né? Estamos na 8ª geração de microinversores. Como eu falei, a gente tem 3 fábricas aqui. Somos o número 1 em residências nos Estados Unidos. O que significa? Nos Estados Unidos, você não pode instalar inversor string em telhados, a não ser que tenha otimizadores. Tá? Então, por exemplo, vai ficar gravado interno aí, né? Mas assim, outras marcas que tem no Brasil de microinversores, cara, ninguém nem escuta falar lá nos Estados Unidos. Agora que tá começando a entrar, mas aí eu acho que o Biden já deu uma travada nesse negócio aí. O Biden não, o Trump já deu uma travada nesse negócio aí. Começou a entrar por causa do Biden ali, né? Então assim, tem a guerra da China com os Estados Unidos, mas cara, lá 75% do residencial é em phase. Eu sigo uns caras aqui dos Estados Unidos, integradores, e eu de vez em quando eu fico trocando ideia com ele. Eu falei, cara, e aí, como é que é? As placas aí de segunda linha que vocês utilizam são quais? Porque as primeiras linhas nem tem aqui. Por quê? Porque são fabricadas lá, First Solar, a top de linha e etc. Aí ele falou, cara, aqui o que a gente usa de segunda linha é Longi, Trina, Ginkgo, que é a nossa primeira linha aqui, pra você ter ideia. Nosso preço de combate aqui é esse, né? Então, não pode por conta da normativa dos corpos de bombeiro, né? Então, lá tem, em 47 estados, tem a normativa do corpo de bombeiros lá. Então, já aconteceu mortes com o pessoal, com alguns militares, né? Porque eles não são militares lá, né? Com alguns corpos de bombeiros lá, né? Já aconteceu isso. E aí, aqui no Brasil tá chegando. Então, aqui em Brasília, por que a gente vende bem também? Por conta da norma do corpo de bombeiros. Então aqui a gente tem a NT48, no Goiás a gente tem a NT44, daí em Minas tem a IT30 e no Mato Grosso tem a NT69, se eu não me engano, ou é NT49 também, lá, tá? Então assim, o que é? Tem que trabalhar com extra baixa tensão, né? Então se o bombeiro vier renovar um alvará da Digital Connect, possivelmente vai pedir para adaptar essa usina que está aqui em cima, que é com inversor string, né? Pode ser que passe despercebido? Não sei, mas no Goiás não passaria, né? Porque no Goiás está bem arrochado o negócio. Entendeu? Então assim, para renovação de alvará, você tem que adaptar o sistema à normativa técnica do Corpo de Bombeiros. E além de tudo isso, né? Porque isso aí o Corpo de Bombeiros só atua onde precisa de alvará, né? De funcionamento. Mas em dia 4 de fevereiro teve a 17193, a NBR 17193, que aí ela fala edificações, que aí ela traz como exemplo residências também. Então assim, se é importante na tua empresa, por que não é importante na tua residência, né? Onde tem teu bem mais precioso que a sua família, né? Então assim, cara, microinversor e coisa que é inegociável dentro da Enphase é a segurança, tá? Segurança e taxa de falha lá é inegociável, beleza? Aqui é só um estudozinho lá do market share. Então aqui, ó, para você ter ideia, hoje o nosso principal concorrente ainda continua sendo a SolarEdge, mas a Tesla ganhou muito mercado. Roy Myers tem um pouquinho lá, a Persystem também, SunPower aqui também tem um pouquinho, tá?
Mas Enphase, vamos falar de Enphase. Esse microinversor aqui, cara, ele tem 25 anos de garantia. Tá? E essa garantia é da Enphase, tá? Então, se vocês precisarem de uma garantia aqui, o integrador vai acionar a Enphase e a Enphase vai falar com vocês para vocês entregarem pro cara. E aí a gente vai se virar com o pessoal lá da Admins. Entendeu? É isso. A troca disso aqui, o cliente tem direito a R$200 de deslocamento mais R$40 por equipamento. Então, se ele precisar trocar em garantia, a gente tem um PowerPointzinho que a gente explica passo a passo como ele solicita o reembolso dele. Ele mesmo solicita. Ele mesmo solicita. Cara, vocês são vendedores de caixa. Vocês vão entregar a caixa pro cara. Entendeu? Então, assim, eu tinha muito isso de ficar preocupado com o integrador, que não sei o que, meu irmão. Me diz aqui o que você quer e eu tenho aqui para te entregar. É o que a gente estava falando aqui. O handicap, ele vai programado no sistema para vocês, a cada 8, entregar um para ele. Se ele comprar 8 placas, colocar 4 numa água e 4 no outro, ele já precisa de 2 handicap. Aí você não sabe também como é que tá. É igual a estrutura antigamente. De estrutura o cara falava, ficou faltando layout. Ficou faltando grampo intermediário. Tá, como é que tá teu layout? Aí eu coloquei as 8 placas assim, tudo bem, mas eu te vendi estrutura para 4 placas. Vem 6 intermediário e 4 final. Então sobrou final e ficou faltando intermediário, né? Então, não sabia como é que era teu layout, pô. Podia ter colocado 4, 4, 4, ia dar tudo certo. Aí a Pratic resolveu isso aí agora, né? Que agora ela manda 8 intermediários. E aí ela faz a recompra dos finais se o cara não tem muito final, né? Não, o preço é R$2. É R$1. É R$1. Mas é melhor do que o cara perder. Sim. Ué. Por exemplo, eu tinha lá um cliente. Da nossa parte, podia pagar qualquer valor disso aí. Aí olha só, paga R$2. nós fizemos. Da nossa parte, não vale. Nós fizemos uma troca para Concepto aqui em Brasília de 600 finais. Nós fizemos a escola americana, fizemos a C Coelho. Cara, foram obras grandes, assim, de tipo R$2 milhões. Sobrou 600. Aí eu liguei pro Juninho, não. Faz o seguinte, manda que eu mando. Ele quer tudo de intermediário? Eu mando tudo de intermediário pra ele, eu troco com ele, não tem problema. Então, assim, os caras são bem flexíveis, né? Então, assim, é problema do cara. Mas falando de garantia, a garantia não é problema de vocês, a garantia é problema nosso. Então, a gente vai saber se o cara instalou certo. A gente vai ver tudo no monitoramento, hora, minuto, segundo que o micro parou de funcionar, o que ele parou de funcionar. Porque esse micro aqui, antes dele parar de funcionar, ele é igual a gente, né? A gente só pega uma batida de carro, e aí vai pro hospital, fica lá 15 dias, aí depois a gente já tá de boa de novo. Pega uma gripe, vai pro hospital, então assim, ele vai pra UTI, os meninos vão dar medicamento nele, injetar tudo que eles podem injetar no cara aqui, mudar perfil de rede de repente, mandar aumentar o range do cara, sei lá, fazer alguma coisa para que ele sobreviva. Não sobreviveu? Beleza. Me manda a nota fiscal aí. Aí ele vai mandar a nota fiscal pra gente, a gente vai trocar pra vocês. Pra vocês terem ideia, a WL comprou 3 mil micros já. Trocou um microinversor. Que inclusive é esse aqui que tá na minha mão. Que eu troquei pra eles. Eu mesmo troquei lá pra eles. Não, eu tenho um bom aqui, toma. Que inclusive foi pra Concept. Pra você ter ideia. Tá? Então assim, por quê? Porque a nossa taxa de falha é de 0,05%. Então, a cada 2 mil micros, um tá sujeito a dar defeito. Queima micro? Queima. Mas então, só por exemplo, na prática, né? O cara apontou um problema ali de falha lá no sistema dele, de micro, né? Qual o procedimento? O procedimento ele vai entrar em contato com o nosso suporte vai fazer todos os testes. Precisou entrar a Digital Connect, é a troca do produto. É entregar e a gente receber. Pronto. Em regra, ele já vem falar direto com a gente, né? Cara, o teu integrador vai falar contigo. Aqui é totalmente diferente de qualquer outro. Você vai passar o nosso contato. Na real, é bem parecido. Hã? Na verdade, ele é bem parecido. Porque o primeiro contato que o integrador tem que ter é sempre com o fabricante. Aham. Acontece com os outros fabricantes, e tudo. O exemplo que você tem é basicamente o mesmo exemplo que a Vertex tem. Uhum. Eles entram em contato com a Vertex faz os testes que ele precisa, Uhum. e a Vertex determina para ele o seguinte, vou trocar para você. Só que como ela não tem contato com o cliente final, ela manda um para mim, ela entra em contato comigo falando sobre o cliente, sobre o ticket aberto. Aí ela fala assim, estou te enviando um,
Aí ela comunica o cliente traz o telhado até a minha loja, ou então ele manda por lá, ela manda uma autorização de postagem. E aí ela empresta para ele enquanto ele está fazendo teste. Aí esse que ele empresta para ele pode vir novo ou remanufaturado. Já aconteceu com um cliente meu, ele mandou um remanufaturado, ficou funcionando. Quando eles fizeram os testes lá na fábrica e descobriram que realmente era um defeito de fábrica, eles mandaram um novo e a gente fez a troca novamente para ele. Um novo e a gente mandou o outro. A gente sempre vai mandar um novo pro cliente. A gente não arruma isso aqui. Isso aqui pra você abrir não tem nem como. Ele é todo blindado, todo lacrado. Então assim, mas a taxa de falha, ela é muito baixa. Os caras queimam. É troca expressa. Por quê? Você só, com base no monitoramento lá, já Com base no monitoramento a gente já manda. A gente não faz teste. E o integrador que compra em phase já entende como é que é o negócio. Cara, 200 mil micro em phase vendido na Forteleve trocou 54. É muito baixo. Aqui no Brasil, a taxa de falha ainda é menor do que essa de 0,5 aqui, porque essa daqui é para os acionistas. Vai ter país que vai ser 0,9. Nossa, aqui está em 0,29, 0,3 mais ou menos. 0,03 na verdade. É muito baixa a taxa de falha daqui. Aí quando eu falo queima, por quê? Porque pra gente aqui, ele é monofase 220, o cara liga fase, queima um microinversor, filho. Tá? Já aconteceu aqui de alguns integradores queimar microinversor nessa situação. Por isso que é bom a gente fazer primeiro realmente essa estratégia de pegar os caras que já compram, mostrar. Depois, quando a gente trouxer os caras que não compram, a gente vai explicar pro cara. Quando for ali na mão na massa, a gente vai fazer pegadinha com o cara, dar um disjuntor trifásico pro cara ligar para ver o que ele vai fazer. Então a gente faz, nas práticas a gente faz isso daí e a gente fica observando, ó, cara, você vai queimar. Tipo, tem cara que não conhece o vago, conector vago. Aí eu fui fazer o mão na massa lá, o cara pegou o vago, não tem ali, acho que eu tenho ali, botou um aqui, outro aqui. Vai, peraí, o que você fez aí? Você tem que botar um aqui e trazer o lado do disjuntor, botar aqui, tem que pegar outro aqui, entendeu? Então assim, acontece. Mas aqui a galera é bem qualificada, tá? Mas a gente sabe que, assim, o integrador terceiriza muito a mão de obra e pega cara que nunca instalou em phase, o cara vai fazer um pepino, até porque a cor dos cabos ali é padrão americano, é vermelho e preto. Aí o cara acha que, sabe, pá, qual que é o neutro aqui? Cara, aqui pode botar o neutro e o fase em qualquer um desses dois aqui. Entendeu? Uai, Rainer, peraí, mas não tem aterramento? Não. Esse cara aqui não precisa de aterramento. Então você não aterra ele, não tem terra. O cara continua aterrando lá estrutura e placa, mas esse aqui não tem terra. Porque ele é duplamente isolado. Então nenhum componente eletrônico tem contato com a carcaça dele aqui.